Bem-vindos ao 7º episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio, vamos discutir um tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com a ajuda de um especialista no tema em questão. E o título do episódio de hoje é: A cirurgia bariátrica é a solução da obesidade? Ao longo dos anos, a bariátrica evoluiu de uma opção radical para a perda de peso a um tratamento médico respeitado e eficaz para indivíduos que enfrentam a obesidade. A primeira cirurgia bariátrica documentada foi realizada em 1954 pelo cirurgião sueco Erik Senning, mas só 8 anos depois, em 1967, que a cirurgia de bypass gástrico começou a ser praticada, e ela é até hoje a mais realizada no Brasil. Nos últimos 5 anos, quase 312 mil cirurgias bariátricas foram realizadas no Brasil, evidenciando o impacto dessa abordagem na vida de inúmeras pessoas. Para aprofundar nossos conhecimentos sobre a bariátrica, trazemos hoje para o papo o Dr. Eduardo Pimentel, médico formado pelo FG, especialista em cirurgia geral e em cirurgia do aparelho digestivo, com pós-graduação em cirurgia bariátrica pelo Instituto Dora e mestrando em ciências da saúde. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Marielle. Fiquei lisonjeado com o convite. A cirurgia bariátrica e a obesidade é o meu dia a dia, então eu tenho muito entusiasmo para falar desse assunto. E até alguns anos atrás, os cirurgiões e os endocrinologistas parece que remavam em direções contrárias, né? Então esse convite partindo especialmente de alguém que milita na área da endocrinologia cai de forma muito agradável. Você falou uma coisa muito certa. Antigamente eu acho que até uma rixa, né? Mas hoje a gente entende que o tratamento da obesidade tem a sua parte clínica, mas também tem a sua parte cirúrgica, né? E para começar do começo, eu queria saber quem que pode fazer cirurgia bariátrica? Qual pessoa que está indicada? Tem um peso específico? Tem um perfil específico de pessoa que está autorizado a fazer cirurgia? Então, sua introdução foi muito bacana. Toda vez que eu ouço esses números, parece assustador, assim, quando a gente começou a falar sobre o assunto. Uma vez me perguntaram, não tem gente demais fazendo cirurgia bariátrica? São 300 mil cirurgias. E essa pergunta fala muito a respeito do desconhecimento do tamanho do problema. Então, nós temos uma pesquisa muito respeitada chamada Vigitel, que tenta quantificar mais ou menos o número de pessoas que estão com obesidade no Brasil. Nosso último número foi de uma obesidade acima de 14%. Lembrando que obesidade é um IMC acima de 30, que são pessoas que ainda não são candidatas à cirurgia bariátrica. Mas esse mesmo estudo mostrou que pessoas com IMC acima de 35 são aproximadamente 6% no Brasil. É muita gente. Se a gente pensar que nós temos uma população de 200 milhões, jogando um pouco para baixo, seriam pelo menos 12 milhões de pessoas. Se a gente opera 300 mil por ano, em 10 anos a gente operaria 3 milhões. E em 10 anos, mais pessoas se tornariam obesas. Então, o desafio é gigantesco. E de forma bem objetiva, as pessoas que podem fazer cirurgia bariátrica são aquelas com IMC acima de 35. Lembrando que o IMC é uma forma bem simples de aferir a gordura corporal. Nós temos outras formas mais precisas, mas a gente sempre cita o IMC porque ele ainda é muito usado no consultório. Então, um IMC acima de 35 com alguma comorbidade, que seria aí uma apneia do sono, uma dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e etc. Ou IMC acima de 40. Essa é uma indicação tradicional, é uma indicação formal que data da Conferência de Atlanta, em 1990, quando operadores de saúde se reuniram para decidir quem deveria ser operado, porque eles estavam olhando para a redução de custo no serviço de saúde. Então, essa ainda é ainda é um parâmetro utilizado, baseado no IMC, e se o paciente for no meu consultório, é essa orientação que ele vai receber, mas isso precisa ser revisto
e ao longo aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as exceções. E se a pessoa tiver o IMC de 35 com comorbidades ou acima de 40, tem algum motivo que impeça ela de fazer, mesmo estando ali naquele parâmetro do peso? Sim. A cirurgia bariátrica é uma opção, é um dos tratamentos existentes para redução de peso. Então, nós temos outras estratégias, como medicação, mudança de estilo de vida, etc. Uma das contraindicações para a cirurgia bariátrica é alcoolismo não tratado. Não se opera uma pessoa alcoólatra. Então, nós operamos pessoas com depressão. Você não precisa ficar livre da sua depressão antes. Mas a gente não opera alcoólatra. Essa pessoa precisa tratar o alcoolismo primeiro. Você não opera um dependente de cocaína. E eu recebo no meu paciente pessoas que cheiram cocaína e que são obesas, né? Isso aí é uma coisa que parece que não existe, mas existe. A gente não opera pessoas com doença psiquiátrica em desequilíbrio. A pessoa precisa ter remissão da doença psiquiátrica dela. Eu já operei um paciente que inclusive chamava Eduardo, espero que ainda chame, né? Espero que esteja por aí para contar. Tem algum tempo que eu não tenho contato com ele, mas a psicóloga liberou a cirurgia, o psiquiatra liberou a cirurgia com a medicação e com a orientação de que se trancasse a geladeira depois que os pais fossem dormir. Meu Deus. Então, assim, pessoas em estado psiquiátrico não controlado, pessoas com problemas com drogas ilícitas, pessoas com problemas com alcoolismo e pessoas com múltiplas cirurgias abdominais são um desafio para a cirurgia bariátrica. Talvez, pode ser que eu esteja me esquecendo de algum caso, mas essas são as situações mais comuns em que a pessoa não pode ter acesso à cirurgia bariátrica, mesmo precisando dela. E para ter acesso à cirurgia bariátrica, precisa só do cirurgião autorizar ou precisa de outros profissionais que vão dar ali um laudo, uma autorização? Isso é só para convênio? Se for fazer particular, não precisa disso? Como que você trabalha em cima dessa questão? Tradicionalmente, a gente esperaria que o paciente viesse referenciado de um endocrinologista, que foi quem primariamente começou a tratar a obesidade. Nós, cirurgiões, de certa forma, nós caímos nesse desafio meio que por acaso. A cirurgia foi tendo bons resultados, a videolaparoscopia tornou a cirurgia menos agressiva, mais aceitável. Nós fomos aprimorando a técnica, ela começou a ter menos diarreia e então a gente começou a ficar mais confiante de indicar a cirurgia. A verdade é que nós gostaríamos que todos os pacientes chegassem referenciados de um clínico. Entretanto, a gente lida com um nível de instrução um pouco mais limitado na população e geralmente os pacientes procuram o cirurgião que a vizinha operou. Procuram o cirurgião que o colega de trabalho operou. Então é muito comum eles chegarem pela primeira vez no meu consultório e aí eu faço um encaminhamento para a equipe multidisciplinar. A obesidade, ela não é um problema de uma causa só, ela nunca vai ser pela tireoide, nunca vai ser só pelo sedentarismo, nunca vai ser só por uma coisa. E é um alívio gigantesco poder ter o endocrinologista para dividir a responsabilidade nesse tratamento, poder ter a nutricionista para dividir a responsabilidade, poder ter a psicóloga para dividir a responsabilidade. Então, assim, só puxando um parêntese no que você me perguntou, durante muito tempo eu recebia especialmente mulheres no meu consultório que começavam a falar sobre o drama que elas enfrentavam com a obesidade, de não achar roupa, de não encontrar parceiro amoroso e etc. E começava a chorar. E a minha formação é de cirurgião. É diferente, é bem diferente. Eu não estou preparado para ninguém chorar na minha frente, muito menos uma mulher. Então eu conversei com a minha equipe e a solução que a gente achou para isso foi pôr uma caixa de lenço bem grande e encaminhar para o psicólogo. Então, assim, quem quer fazer cirurgia bariátrica ou precisa vir da equipe multidisciplinar ou precisa envolver a equipe multidisciplinar no processo. Então ela precisa da chancela desses profissionais,
É bom que seja assim e eu me sinto mais isento nas minhas indicações quando eu tenho a anuência de toda a equipe. Você tem mais segurança, a chance de dar certo todo o processo é muito maior, né? E tem mais coisa, eu sou cirurgião e eu vivo de cirurgia, eu sou remunerado pela cirurgia. Então eu fico muito mais tranquilo quando o endocrinologista fala, olha, eu concordo que esse cara precisa operar. Não é só para pagar as contas do Eduardo. Não é só para ele trocar de carro no final do ano. Perfeito. Apesar que seria muito bom assim que isso acontecesse todo ano, né? Mas não, assim, Isso é independente disso, Sim. eu prefiro que outras pessoas tomem essa decisão para que eu não seja questionado com relação a Sua conduta profissional, sim, né? ao meu conflito de interesses. Com certeza. Qual que é a equipe básica que você recomenda? Assim, o mínimo do mínimo. Psicólogo, nutricionista e cardiologista. Certo. Desculpa. Fisioterapeuta, nutricionista e cardiologista. Eu não exijo psicólogo, e aí minhas colegas psicólogas vão me entender agora, porque um laudo não me serve de nada. Em se falando de saúde mental, nada se resolve com 2 ou 3 encontros. Então, eu até gosto de falar isso, acho bacana compartilhar isso. Eu fiz terapia aos 25 anos, eu fiz terapia aos 35, eu fiz terapia aos 40. Eu acho que as pessoas não têm que ter vergonha de fazer terapia. O nosso mundo é super estressante. 100% dos meus pacientes têm transtorno de ansiedade. E um laudo não muda esse cenário. Eu preciso que o paciente se trate. Quando eu recebo um laudo da nutricionista, eu tenho um documento que ele foi orientado com relação à dieta. Isso é necessário. Quando eu recebo um laudo do cardiologista, eu tenho um documento que a saúde cardiológica dele foi avaliada. E o fisioterapeuta precisa preparar o pulmão do paciente para passar por essa cirurgia. O endocrinologista é muito importante, especialmente no pós, para manejar alguns déficits nutricionais que nem sempre eu me sinto preparado. Faço porque lido diariamente e acabo aprendendo. E eu não abro mão, eu não opero nenhum paciente diabético que o endocrinologista não esteja envolvido. Em outros casos, eu posso abrir mão sim, mas sempre que existe uma comorbidade que eu preciso do auxílio clínico, eu também exijo a presença do endocrinologista. Mas a equipe raiz, o núcleo duro, é a nutricionista, o cardiologista e o fisioterapeuta. Para convênio, muda um pouco essa obrigatoriedade? Muda. Infelizmente, assim, parece que as pessoas que fazem as regras do convênio são um pouco distantes da realidade do consultório. E o convênio acaba exigindo coisas desnecessárias que encarecem o processo. Numa atitude autofágica, o convênio luta e milita contra ele mesmo. Então, alguns convênios exigem um acompanhamento com o endocrinologista por pelo menos 2 anos documentado em prontuário. O convênio, na nossa realidade de Goiânia, né? Nós estamos em Goiânia e é onde eu conheço bem. O convênio exige o laudo da psicóloga, da nutricionista, cardiologista, endócrino e fisioterapeuta. Durante algum tempo exigiu do pneumologista, hoje não mais, e eu também envolvo pneumologista, mas em casos específicos, em pacientes tabagistas ou asmáticos bem documentados. Abrindo outro parênteses aí para os colegas médicos, né, que às vezes nos assistem e... De novo, eu vou brincar um pouquinho, Marielle, com sua permissão. Lógico, fica à vontade. Eu tenho vários contribuidores nas minhas redes sociais que me ajudaram muito a melhorar, porque alguns colegas assistem só para criticar, né? Mas, passando rapidamente por isso, o paciente chega muito mal diagnosticado porque o obeso ele tem a tendência a ter refluxo que gera uma tosse crônica que é confundida com asma. E ele vai lá e compra por conta própria o Aerolim e compra alguns remédios que às vezes o farmacêutico indica. Então, quando você tem uma história bem documentada de asma e tabagismo, eu sempre envolvo o pneumologista e essas são exigências também da maioria dos convênios. Perfeito.
E quais tipos de cirurgia existem? Porque eu sei que não é... Cirurgia bariátrica é um grupo, né? Tem várias técnicas diferentes. Quais tipos existem? E você, só de conversar com a pessoa, você já sabe qual que vai fazer? Ou depende da vontade dela? Ah, eu quero fazer tal. É você que escolhe ou ela que escolhe? Como Poxa, que é? isso é bacana, assim. Esse nome está até um pouco ultrapassado. Cirurgia bariátrica vem de baros, que é peso. Hoje o nosso enfoque não é só peso. O peso é de fato importante, mas a gente consegue controlar outras coisas com a cirurgia. Existem mais ou menos 35 tipos de cirurgia. No Brasil nós temos 3 regulamentadas, que é o sleeve gástrico, uma cirurgia que a gente só reduz o estômago, o bypass gástrico, e aqui eu enfatizo o bypass gástrico, porque durante um tempo houve-se a prática do bypass intestinal, e que as pessoas gostavam muito porque havia a promessa de se fazer uma cirurgia bariátrica e emagrecer sem precisar restringir a alimentação, mas essa cirurgia induzia uma diarreia e uma desnutrição proteica tão severa que essa é hoje uma cirurgia proibida pelo CFM. Então, o sleeve gástrico, o bypass gástrico e a cirurgia de Scopinaro ou duodenal switch, que são cirurgias menos conhecidas do público, porque são cirurgias que prezam pela má absorção de nutrientes e que frequentemente pioram a qualidade de vida do paciente. Elas ainda têm espaço em alguns pacientes muito graves, em pacientes diabéticos severos ou pacientes com obesidade monogênica, onde a gente tem desafios muito grandes, mas no Brasil, como você muito bem colocou, o bypass gástrico por videolaparoscopia é a cirurgia mais realizada, seguida pelo sleeve gástrico. Essas basicamente são as 2 cirurgias mais feitas no Brasil. E qual que é a diferença, assim, para você indicar? E tal pessoa se daria melhor com sleeve, tal pessoa com bypass? Show, Você tinha perguntado, eu acabei esquecendo de responder. É muito difícil, essa é uma decisão difícil até para o cirurgião, porque todos os 2 tipos de cirurgia têm benefícios e efeitos colaterais, tem prós e contras. Então, a minha rotina no consultório é solicitar todos os exames pré-operatórios. Quando o paciente retorna, já com os laudos e todos os exames prontos, eu tenho mais informações que me possibilitam indicar a melhor cirurgia. Se ele não tem contraindicação para nenhum dos 2 métodos, isso é uma conduta pessoal minha, eu deixo o paciente escolher a cirurgia. E eu ressalto isso também porque se você não vou usar essa palavra, mas se alguém tem um câncer de mama, com certeza o cirurgião de mama vai estadiar esse câncer e ele vai determinar a cirurgia a ser feita, podendo ser mudada até no intraoperatório. A gente sabe que eles fazem pesquisa do linfonodo sentinela e podem ou não fazer um esvaziamento linfonodal, que aumenta muito o tempo cirúrgico. Já na cirurgia bariátrica, o paciente ele participa do tratamento e ele pode escolher, ele pode opinar, se ele estiver tratando comigo, sobre qual a melhor cirurgia para ele. Tem alguma das 2 perde mais peso? Qual que é o ritmo, assim, de perda de peso de cada uma delas? Então, o bypass é uma cirurgia que nós reduzimos o tamanho do estômago e nós removemos do trajeto da comida 2 metros de intestino. Um adulto médio tem mais ou menos 8 metros de intestino. Veja, o bypass gástrico ele age de 2 formas. Ele diminui a quantidade de alimento que a pessoa vai comer e parte do alimento que é ingerido não é absorvido. Quem está aí ouvindo a gente na academia, distraidamente, não entende nada de medicina, os alimentos não são absorvidos no estômago. Aliás, eles são, mas em pequeníssimas quantidades. Começa ali o processo, né? Eles são de fato absorvidos na superfície intestinal. E quando você remove do trajeto da superfície intestinal 2 metros, se ele comer 1.000 calorias, ele vai absorver aproximadamente 800. Então, o bypass gástrico ele age por 2 mecanismos, enquanto que o sleeve gástrico ele só reduz a capacidade do estômago de armazenar comida e, consequentemente, ele emagrece um pouco menos.
O sleeve gástrico emagrece um pouco menos e o bypass emagrece um pouco mais. Mas isso tem alguns custos, né? Não sei se a gente vai falar mais para frente. Mais para frente a gente vai falar dos efeitos colaterais e tal. E qual que é a capacidade de perda de peso? Tem um nível de mínimo de peso que eu consigo perder fazendo uma cirurgia? Geralmente, no primeiro mês, no 30º dia da cirurgia, a gente tem uma média de perda de peso de 10% do peso corporal total. Então, para ficar bem facinho, a pessoa tem 100 quilos e ela fez ou um bypass ou um sleeve. Nesse aspecto, eles não diferem tanto. Ao 30º dia de pós-operatório, espera-se que essa pessoa pese 90 quilos, que ela tenha perdido 10 quilos. E nos meses subsequentes, a gente não tem parâmetros. Os estudos não mediram isso mês a mês. Ao final de 12 meses, a média de perda de peso de uma pessoa que fez o bypass gástrico são 35 quilos. Então, o paciente que tinha 100, ao final de 2 meses, vai estar pesando aproximadamente 65 quilos. Enquanto que a média de perda de peso do sleeve é 25%, o paciente que tinha 100 quilos, ao final de 12 meses, vai estar pesando algo em torno de 75. Aqui tem uma coisa muito bacana, Marielle, da gente falar, e até para quando você receber esses pacientes de pós-operatório mais precoce no consultório, nós erramos às vezes em dar a entender para o paciente que essa perda de peso seria linear, seria uma curva linear. O que é uma perda de peso linear, doutor? Você perdeu 10 quilos no primeiro mês, no segundo eu vou perder 6, depois eu vou perder 4, depois eu vou perder 2. Isso aqui é uma informação bem fresquinha. A gente descobriu que os pacientes fazem pequenos platôs nesses 12 meses. Então, às vezes, ele pode ficar aí 40 dias estacionado. Todo paciente de bariátrica, todo paciente com obesidade tem a autoestima um pouco questionada. E aí, quando ele faz um platô, ele pensa o seguinte, e às vezes ele pensa e me manda o seguinte WhatsApp. Fala, doutor, comigo não funcionou. Tem 40 dias que eu não perco peso. Ele está num pequeno platô, naquele platô que você conhece dos tratamentos medicamentosos, das dietas restritivas, da atividade física, e depois ele volta a perder peso de novo. Então, o bypass tem uma perda de peso média de 35% ao final de 12 meses, e o sleeve 25% ao final de 12 meses. E que mesmo essa sendo a média, é muito variável, né, de pessoa para pessoa, depende, né, do estilo de vida. A gente sabe que essas médias, tanto em relação à cirurgia quanto à medicação, o nome mesmo já diz, é média. Tem gente que vai perder mais? Tem gente que vai perder menos? Também. E não necessariamente deu errado para aquela que perdeu menos. Tem algum parâmetro que você fala assim, nossa, realmente para essa pessoa não deu certo? Olha, perda de peso primária é bem raro assim. Eu acho que eu tô com 1000 e poucas cirurgias e eu tenho pouquíssimos casos de falha de perda de peso primária. A gente tem recidivas precoces, mas perda de peso primária é raro. A cirurgia bariátrica tem um negócio chamado de lua de mel da cirurgia bariátrica. E eu tenho pacientes que nunca voltaram nem para retirar os pontos. Meu Deus! E eu recebo notícia que o cara tá perdendo peso, porque tá na lua de mel. Tá. Ele faz as coisas erradas e a cirurgia tá funcionando. Eu tenho notícia, eu recebi, isso não foi notícia. Uma paciente que voltou com 6 meses e pouco, lembro claramente, essa paciente era uma contadora, ela operou em dezembro, depois veio a época do imposto de renda, ela apareceu lá com 6 meses com o marido. E o marido falou assim, doutor, ela tá bebendo um pouco. Ela falou, eu tô bebendo um pouco. Eu falei, o que você tá bebendo? Não tô bebendo cerveja, eu bebo só destilado. Eu falei, o que você tá bebendo? Não, eu bebo tequila. E eu falei, que tanto que você bebe? Aí ela ficou um pouco calada e tal, e falou, geralmente uma garrafa por fim de semana. E ela perdia peso. Ela perdia peso de forma satisfatória. Então, a perda de peso primária é mais rara, ela pode acontecer. Geralmente, a falha de perda de peso primária
pode ser por causa de um diagnóstico mal feito, algum distúrbio endocrinológico que passou, medicamento. Sim. Às vezes, as pacientes que têm fibromialgia tomam muita medicação à base de corticoide. Os pacientes que usam quetiapina, que usam carbolítio, têm um apetite um pouco acelerado, um apetite um pouco aumentado e um gasto energético diminuído, porque eles ficam lentificados por esses remédios. E aí pode ter uma falha de perda de peso. Se o paciente está ali com 6 meses, ele não perdeu nem 10 ou 15% do peso corporal total, eu acho que não existe esse critério em nenhum lugar. Vou reforçar isso porque eu também sou muito criterioso com os comentários dos meus colegas. Então isso não existe na literatura, mas eu acho que o bom senso poderia dizer que um paciente com 6 meses de bariátrica... Que não perdeu nem 15%. Teve uma falha de perda de peso primária. É uma coisa para a gente prestar atenção e reavaliar, né, qual era o diagnóstico. O que está acontecendo? Isso. A gente falou muito do pré, né? Queria falar um pouquinho do pós-operatório e já puxar de uma coisa que você acabou de falar, sobre o alcoolismo. Uhum. É muito frequente ter pacientes que não eram alcoólatras antes e desenvolver após a cirurgia? Não, não é. Essa ideia de que a cirurgia bariátrica ela induz o alcoolismo, ela veio de um trabalho especificamente muito bem feito com pacientes que se submeteram ao bypass gástrico, que foi aquela cirurgia que a gente falou sobre a redução do estômago e desvio do intestino, em pacientes que previamente já usavam álcool. Nesses pacientes, a gente não sabe dizer exatamente o porquê, houve um aumento do uso do álcool de forma rotineira. Isso não foi provado cientificamente com sleeve, e isso não foi provado com pacientes que nunca fizeram uso do álcool. No meu consultório, eu costumo alertar os pacientes da seguinte forma: se você precisa fazer algo em um bairro perigoso e você precisa muito fazer, é bom que você saiba que aquele bairro é perigoso para que você tome cuidados naquele bairro. Então, alguns cirurgiões têm a tendência de esconder esse dado. A gente não tem que esconder esse dado, a gente tem que colocar esse dado em letras garrafais. Alertar mesmo, né? Não é uma coisa impossível de reverter. Quem faz abuso de álcool tem que se tratar primeiro, e quem faz um uso recreativo ou excessivo de álcool precisa saber que depois de fazer um bypass, pode ser que esse hábito se intensifique por motivos que nós ainda não sabemos, mas sabendo do risco, é bom que ele já comece a se tratar. Ter mais cuidado mesmo antes, né? Sim, levar os vinhos pro doutor que operou. Com certeza, isso daí. Tem várias estratégias que eu sugiro no consultório. Essa é ótima. Eles sabem já os que eu gosto e tal. Muito bom. E outra coisa do pós-operatório, quais são os benefícios além da perda de peso? Porque no começo você falou, né, que não era só de peso, né? Você bem usou a etimologia da palavra, e você disse que tem outros benefícios. E é por isso que eu acho que o nome agora tá mais... Não sei se você concorda que o nome mais correto seria cirurgia metabólica, ou se tem alguma diferença também. Sim. Olha, cirurgia metabólica é o termo que a comunidade científica decidiu colocar, mas não é um nome muito legal para o público leigo, sabe? Eu vim até para esse encontro nosso pensando assim, como que você torna atrativo? Porque estou fazendo esse podcast hoje, mas eu sou um consumidor desse tipo de produto. Eu gosto de ouvir os assuntos que me interessam quando eu estou no Uber, quando eu estou na academia, etc. Como que você torna esse assunto atrativo, né? Eu gostaria de dar vários nomes para a cirurgia. Eu gostaria de dar o nome como cirurgia para aumento da saciedade, cirurgia para o controle do ronco, cirurgia para melhora da performance sexual, cirurgia para regulação do ciclo menstrual. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva,
A primeira melhora que a gente percebe é que nos pacientes roncadores, com a apneia do sono, com 15 dias o cara para de roncar e volta, a mulher deixa ele voltar pro quarto. Porra, salvou o casamento. Já ajudei o casamento do cara e pelo convênio ainda, né? Então foi barato. Foi de graça, de certa forma, né? A mulher, assim, algumas mulheres nos procuram já tendo feito, sei lá, 3, 4 fertilizações in vitro, estimulação de ovulação, e às vezes ela tem um SOP, né? Que quem está assistindo, ouvindo a gente aí que é da área médica sabe que é a síndrome do ovário policístico. A gente opera essa paciente, a resistência à insulina dela diminui assim, em 15 dias também. No mês seguinte ela está ovulando e eu falo, olha, agora na hora que for sapecar, você toma cuidado, porque vai engravidar e eu não quero que você engravide antes de 12 meses. Com certeza. Né? Então é até uma coisa que eu oriento no pré-operatório. Então quais os benefícios além do peso? Melhora da autoestima, melhora da fertilidade, melhora da apneia do sono, melhora da sobrecarga nas articulações. Eu tenho pacientes com dores crônicas de joelho, costa e pé, facete plantar, o cara já trocou, já comprou tênis assim que você flutua e o pé tá doendo. Tudo isso melhora muito rápido. Prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de útero, de intestino. Todos esses são problemas que nós que somos da área, a gente sabe melhor, mas que o público leigo não sabe, são benefícios ocultos, porque como que você mostra para a pessoa, olha, você ia ter câncer, mas não teve mais. É uma coisa impossível de você provar. A gente sabe que diminui a incidência. E um colega nosso, né, endocrinologista, é muito conhecido em Goiânia, que tem aquele grupo de WhatsApp que você conhece, muito famoso, o Dr. Alberto Dias. Ah, sim! Ele faz o Endonews. Ele faz uma brincadeira. Quando eu recebo os pacientes dele, ele parabeniza o paciente e fala, parabéns, você ganhou mais 6 anos de vida, que é o aumento da expectativa de vida depois da cirurgia bariátrica. Perfeito. Pouca gente também entende isso, pouca gente que não é da área médica, mas é outro benefício muito além do peso. E aí você testemunha no seu dia a dia, no seu consultório. O cara faz a cirurgia bariátrica, você consegue retirar a insulina, você consegue um controle glicêmico melhor. A gente tem aí, eu não vou citar o nome, mas às vezes quem está ligado nisso vai saber. A gente tem um ex-jogador de futebol que depois virou senador da República, que fez uma cirurgia bariátrica, que ele estava em jejum com doses plenas de insulina. Ele foi para o centro cirúrgico com a glicemia de 400. 15 dias depois ele conseguiu normalizar a glicemia dele com o uso de remédios, mas conseguiu colocar essa Tirou glicemia a insulina no alvo. Então, tem vários benefícios assim que vão além do peso. É uma cirurgia multimodal que a gente poderia dar vários nomes. E aí, assim, a gente falou muito dos benefícios, né? E os efeitos colaterais, a gente fala do bônus, tem que falar do ônus também, Sim. né? O que a pessoa pode ter depois? O que ela pode desenvolver depois da cirurgia? Eu acho, Marielle, que a franqueza, quando você trata o seu paciente com franqueza e você é transparente com ele, eu acho que ele se sente mais à vontade para confiar nas suas indicações. Então, quando eu era um pouquinho mais novo, ainda me considero novo, mas quando eu estava começando mais a fazer cirurgia bariátrica, eu ficava meio cheio de dedos para falar que a pessoa ia precisar tomar vitamina para o resto da vida. Hoje eu já falo na hora que eu aperto a mão, falo, olha, você vai tomar vitamina para o resto da vida, você tem certeza que você quer sentar? Se você não tiver problema com isso, pode sentar que a gente vai começar a conversar. Nossa, muito bom, porque daí a pessoa já vai preparada, né? E se não quiser, já chama o próximo também, não atrapalha a vida de ninguém. Sim. Então, no bypass, você precisa de uma suplementação vitamínica para sempre e às vezes proteica. Nos primeiros 12 meses, vai tomar whey protein. Vai tomar, tem que tomar, se não quiser ficar flácido e fraquinho. No sleeve gástrico, não. O sleeve, às vezes, não precisa de suplementação para o resto da vida, não. No bypass, a gente mexe em intestino. Olha só, você que está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, toda vez que alguém mexer no seu intestino, tem uma chance grande de aumentar a flatulência.
de soltar mais pum mesmo. Nem sempre eles são com odor fétido, nem sempre eles são muito mal cheirosos. Isso é um mito, isso não é assim. Outra coisa que o bypass gástrico traz, um aumento da sensibilidade abdominal. Então a pessoa pode sentir um desconforto, uma cólica leve, nada que impeça no dia a dia, nada que prejudique a qualidade de vida, mas sem sombra de dúvida esse é um efeito colateral das cirurgias que têm intervenção no intestino. E por último, e isso é até alvo do meu mestrado, do meu estudo, é a incidência de refluxo depois do sleeve. Então, os estudos parecem mostrar que existe um aumento de chance de se desenvolver refluxo depois da cirurgia de sleeve gástrico, que é aquela que só tem a redução do estômago. São efeitos colaterais. O paciente precisa saber que ele não está acessando um tratamento perfeito, está acessando um tratamento em evolução. Quando foi feita a primeira cirurgia em 1954, lá que você citou, a gente tinha um desvio gastrocolônico. Então o paciente ingeria e caía no intestino grosso, ele morria de diarreia. Meu Deus. Hoje a gente melhorou demais isso e com certeza daqui 10 anos, né, quando você estiver fazendo esse podcast com seu filho no colo, a gente vai ter outras evoluções da cirurgia. Mas hoje a gente já tem uma ferramenta muito legal para tratar o paciente com efeitos colaterais conhecíveis e contornáveis. E o dumping, a hipoglicemia, esses são efeitos colaterais ou depende muito do estilo de vida do paciente? Isso é inerente à cirurgia ou inerente à alimentação, aos horários ali que ele come? O dumping é um efeito colateral que pode acontecer no bypass, porque é uma cirurgia que tem intervenção no intestino e especificamente tem uma exclusão duodenal e pilórica. O piloro é a porta de saída do estômago e ele serve para lentificar o processo de expulsão do alimento do estômago para o intestino. Quando o alimento cai no intestino, lentamente, o organismo vai produzindo também lentamente quantidades de insulina. Quando isso é feito de forma muito abrupta, especialmente com alimentos ricos em carboidratos ou gorduras, o paciente pode experimentar quadros de hipoglicemia severas, que vão se manifestar na forma de desmaio, outras vezes de taquicardia, rubor facial ou diarreia. São efeitos colaterais do bypass, eles variam de intensidade, até de intensidades incapacitantes, até quadros leves, geralmente acontecem entre 20 e 30 minutos pós-alimentação e eles costumam aparecer nas primeiras alimentações açucaradas do paciente. Então, se o paciente operou e não teve dumping nos primeiros 6 meses e comeu o pudim lá da reunião de família, da avó, e comeu a picanha, né, etc., é bem improvável que ele vá desenvolver. O dumping não é um efeito colateral como uma reação alérgica, que pode acontecer em qualquer momento. Quando ele aparece, a gente corrige alguns hábitos alimentares, aumenta a quantidade de fibras na alimentação, mas existe um outro efeito colateral que é frequentemente confundido com dumping até por colegas médicos, que é a hipoglicemia reativa. Esse já é mais complexo, tanto de ser diagnosticado como tratado. Mas são efeitos colaterais que você precisa voltar no seu médico, confiar nele, falar para ele, para que tenha um tratamento completo, né? Com certeza. E aí, isso daí que você falou é a parte que eu queria citar agora, que é a questão do acompanhamento a longo prazo. O paciente operou, e aí? Depois da cirurgia, pronto, deu tudo certo, primeiro mês perdeu 10% do peso, e depois? Uhum. Aí eu te pergunto, por exemplo, você como endocrinologista, quem que você acha que devia tratar o dumping? O cirurgião, a nutricionista ou o endócrino? O endócrino e a nutricionista. Eu acho que os três.
Se o cara tem acesso... Se o cirurgião, ele tem se o cara tem acesso à equipe, envolve todo mundo, entendeu? Então, vai ter medicamentos que você vai conhecer que eu não lido no dia a dia. Sim. E vai ter detalhes técnicos cirúrgicos que eu talvez precise revisar com uma endoscopia para ver se está tudo bem, né? Então, eu acho que quanto mais o paciente se mantiver com a equipe, mais bem sucedido vai ser o tratamento. Certeza. Hoje eu tenho uma rotina no meu consultório que eu acompanho meus pacientes até o 12º mês. Eles fazem 5 consultas nesse período, 5 ou 50. 5 é a rotina, mas eles podem ir lá sempre que precisarem. E depois eu encaminho para o clínico, porque depois fica um acompanhamento nutricional e de suplementação. Com certeza. E seria maravilhoso se eu tivesse à disposição sempre um clínico bem treinado, como você ou como todos os nossos colegas da equipe que você conhece, para fazer esse acompanhamento, né? Muitas vezes eu continuo fazendo depois do 12º mês por deficiência de encontrar um profissional que eu possa encaminhar. Mas vale a pena investir, mesmo para aqueles pacientes que o endocrinologista não atende o convênio, eu preciso que ele vá no endócrino, às vezes uma vez a cada 6 meses. Então, lógico, a gente vive num país muito diverso e para algumas pessoas isso pode ser oneroso, mas para a maioria não é. Concordo com você. Tem alguns pacientes que se dão muito bem ali nos primeiros meses e acham que estão de alta, né? Acabou, que nunca, né? que acabou, que pronto, emagreceu, a vida está resolvida, nunca mais vai precisar de ir no médico, e aí chega 2 anos depois totalmente desnutrido, sem proteína nenhuma. Ou com recidivo. Reganho de peso. Queria falar sobre isso agora. O reganho de peso, na sua prática clínica, é comum? Acontece quanto tempo depois? Qual que é o perfil de paciente que é mais propenso a reganhar peso? Eu não tenho uma resposta científica para você a esse respeito. Eu lembro quando eu fiz minha pós-graduação que o nosso professor lá, nosso orientador, citava um exemplo de 2 irmãs gêmeas que fizeram bypass, que tinham IMC semelhantes, que uma voltou em todas as consultas e reganhou peso, a outra voltou em uma consulta e sumiu e se manteve magra. Como? Não é possível. Então, assim, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a obesidade é uma doença ainda com muitas coisas a serem desvendadas. É lógico, eu criei lá no meu consultório o AS. Então eu falo para os pacientes, olha, o seu inimigo é o AS, que é o álcool, o açúcar e o sedentarismo. A gente acha que prevenindo isso você vai prevenir o reganho. Mas a gente acha, é o que a gente pode fazer. Na média, esses fatores aí previnem, né, o reganho. São os maiores vilões. Sim, com certeza. A Gabi, que está escondidinha ali, até me mostrou um vídeo de um influenciador, eu nem conhecia, assim, não estou desfazendo de forma alguma da pessoa, mas ela me mostrou, o cara tinha 5 milhões de seguidores e tal, e publicou um vídeo falando que o principal inimigo do paciente bariátrico era o MM, o docinho. Sei. Eu falei, cara, de qual livro esse cara tirou isso? Porque na minha biblioteca não tem, no PubMed não tem. Enfim, né? A internet é maravilhosa para difundir conhecimento, mas... Também é maravilhosa para difundir fake news e mitos, né? Então, assim, infelizmente a gente... De fato, o açúcar é um vilão, o exercício é um aliado, mas se por acaso você fez cirurgia bariátrica e reganhou peso, não necessariamente você fez algo errado. Eu estou insistindo um pouco nisso porque alguns pacientes não voltam por vergonha ou por medo de brigar. Como que eu vou brigar? Sou seu aliado, estou junto com você, descobrindo os detalhes dessa doença e aceitando os desafios que ela traz. Então, isso é outra coisa antiga dos nossos professores. Médico que briga com o paciente é meu cliente. Com certeza. Não vou brigar nunca. Eu tive uma paciente que ela consultou, primeira consulta, por ganho de peso, não estava conseguindo emagrecer, tananã. Conversei muito com ela,
aquela coisa, né? Primeiro contato ali, não tinha estabelecido uma confiança ainda, pediu os exames, e aí no retorno eu acho que ela sentiu um pouco mais de confiança, e ela falou, nossa, eu acho que pra você eu posso me abrir. Até hoje eu já fui em vários endócrinos, nunca falei, mas eu já fiz cirurgia bariátrica. Só que eu tô com mais peso do que eu tava quando eu operei. E aí parece que foi tão bom pra ela ter falado isso, tirou um peso. E aí a gente conseguiu tratar com medicação, né? Uma coisa, lógico, mais demorada, mais lenta. Mas é igual você falou, a gente não tá aqui pra brigar. A gente tá aqui pra ajudar. Não deu certo? Ok, a gente tenta outras coisas, né? Então, a gente tem que informar o paciente que o reganho pode acontecer, não é o mais comum, né? É uma possibilidade que, dependendo dos hábitos que ele tiver, vai ter mais ou menos chance, mas que se acontecer, tamo junto para ver o que a gente faz. Exato. Né? Só para finalizar esse assunto, a gente talvez seja a última geração em que os professores da nossa faculdade viviam em pedestais inquestionáveis. E lógico, não são todos, né? Alguns, né? E se tem uma coisa que eu tenho muito prazer em falar para os meus pacientes ocasionalmente, não tenho ideia. Fala, doutor, por que eu não tenho a menor ideia? Vamos tentar descobrir junto, mas não vamos desistir do tratamento. Com certeza. Você tem um aliado aqui. Perfeito. E a perda de peso, tem gente que acha que a perda de peso muito rápida vai dar um aspecto envelhecido na face, na barriga, o excesso de pele. Tem muita gente que fala, doutor, eu quero fazer a bariátrica, mas eu não quero perder muito peso, porque senão eu vou ficar com o aspecto de envelhecida. Como que você lida com essa questão? É verdade, isso não é um mito, né? Debaixo da nossa pele, principalmente facial, a gente tem um tecido gorduroso subcutâneo, que quando é perdido de forma muito rápida, impossibilita com que a pele retraia e a pessoa vai ficar com mais rugas e mais expressões. Isso é uma verdade. A doença não são as rugas, a doença é a gordura que esticou a pele. E eu geralmente, quando essa é uma preocupação para o paciente, eu indico o sleeve, que tem uma perda de peso mais lenta. Mas cada caso é um caso. Eu operei recentemente uma moça de 21 anos que tinha 190 quilos, que estava com medo de perder peso excessivamente. Quando que, na verdade, eu estava com medo dela não perder a peso quantidade suficiente, né? Mas perder peso mais devagar é sempre mais saudável. A perda de peso rápida não significa queima de gordura rápida. Perda de peso rápida significa que você está queimando músculo, e músculo é dólar, né? A gente não queima dólar. Sim. Então... é muito valioso. Pelo menos por enquanto ainda está sendo, né? O dólar, o músculo vai ser sempre. Então, a perda de peso mais lenta, apesar dela ser uma frustração para o paciente, ela é mais saudável. Sim. Ela é mais saudável e até esteticamente mais... aceitável, né? E uma coisa que eu dou, não sei se você dá essa dica também, de sempre incentivar a fazer musculação, porque daí, né, aquela flacidez excessiva, a gente dá uma diminuída. Não é que não vai ter, porque, né, dependendo da quantidade de peso que perde, vai ter aquele excesso de pele mesmo. Mas se tiver um músculo ali por baixo, ajuda muito, né? Sim, são sequelas da obesidade, né? O excesso de pele é a principal sequela. E a musculação eu costumo liberar com 30 dias, já para fazer braço e perna. Perfeito. Porque o paciente com 4 ou 5 meses de cirurgia bariátrica, às vezes se queixa de indisposição, muita fraqueza. Você olha os exames, hemograma bom, ferritina boa, vitamina B12 boa, tá tudo bem. Aí você olha a bioimpedanciometria, o cara perdeu 10 quilos de massa magra. Então, assim, ele perdeu muita musculatura e fica mesmo indisposto, fica mesmo emagrecido, né? Nosso desafio é o que fazer com esses pacientes. Por exemplo, um desafio que eu pego no consultório, como que você prescreve musculação para quem mora em zona rural? Ou o sujeito precisa andar 20 quilômetros da cidade do interior para ir na academia mais próxima. Tem jeito, e aí é o que a internet traz muito bacana. Tem muita aula, tem muita dica. Vídeo online, né? Mas para quem mora na cidade é indesculpável.
Bluefit, SmartFit, tem merchan? Tem vamos pedir o patrocínio? Marca a turma aí. Vou marcar. Bluefit, SmartFit, Bodytech entra na minha conta. Flex. Na sua. Não, tem que ter, gente. Tem um em cada esquina. A gente não tem parceria com a academia por enquanto. Não, mas... muitos prédios têm academia também. É muito praças, fácil. Né? Algumas praças. Sim. Então não tem desculpa. E agora, falando de inovações, existem algumas técnicas novas de bariátrica, cirurgia robótica. Eu sei que antigamente era aberta, né, por corte, agora já é por vídeo. Muita gente insiste em chamar de laser, mas é por vídeo, né, o que as pessoas entendem assim. Mas existem coisas novas que estão vindo aí, algumas técnicas diferentes? A videolaparoscopia foi um salto brutal, assim, na cirurgia. Foi o celular analógico para o digital, foi o orelhão para o celular, assim. Foi uma coisa surreal mesmo. O cara recebe alta com 22 horas da cirurgia, alguns tipos de profissões voltam para o trabalho com 7, 8 dias, é uma coisa impressionante. A robótica está crescendo muito, ela ainda é muito cara, é muito restrita a pessoas com recursos financeiros bem avantajados. Ela parece ter um benefício discreto na dor pós-operatória, porque quando a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia, a gente levanta a parede abdominal com um gás chamado CO2. E quando a gente faz com robótica, os braços do robô tracionam a parede abdominal, o que gera uma leve melhora na dor pós-operatória. Os anestésicos e a analgesia pós-operatória evoluiu demais. Então, geralmente, o paciente experimenta uma sensação mais dolorosa em torno de 3, 4 horas e depois tem uma dor muito discreta, muito leve. Nós temos aí, especificamente no meio cirúrgico, um procedimento chamado bipartição intestinal. É um procedimento até capitaneado por um professor do Einstein São Paulo, que é o Dr. Santoro, que está muito promissor para pacientes com superobesidade, IMC acima de 50, e para pacientes diabéticos. Fazendo justiça, o professor e Dr. Euder também, do Rio Grande do Norte, é um dos defensores dessa técnica, e a gente precisa de um pouquinho mais de comprovações a respeito, mas parece que vai ser uma técnica que vai agregar para um nicho de pacientes que a gente ainda não consegue soluções muito legais. Tem diversas outras técnicas em teste, especialmente fora do Brasil, onde a regulação é um pouco mais flexível, mas eu ressaltaria a bipartição intestinal do Dr. Sérgio Santoro e do Dr. Dr. Eudes, do Rio Grande do Norte. De inovação tecnológica, a gente tem uma previsão muito boa que a robótica barateie nos próximos 5 anos, barateie de forma expressiva, e eu acredito que de inovação tecnológica é isso. A gastroplastia endoscópica veio para tentar resolver um problema e ela não se mostrou eficiente no frigir dos ovos. Os pacientes recidivam muito peso, tem uma perca de peso muito discreta, então não é uma coisa que tem a minha chancela. Eu acho que as minhas expectativas estão voltadas mais pro aprimoramento e a popularização da robótica. Da robótica, ótimo. Você falou um pouquinho aí de preço, né? Que a robótica vai baratear, não sei o quê. Mas e agora, assim, atualmente vamos supor que eu não tenho convênio, é muito caro fazer uma cirurgia bariátrica no particular? Varia muito de estado para estado, e varia até mesmo dentro de uma mesma cidade, de hospitais para hospitais. Eu acho que quem está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica particular em Goiânia deveria separar um recurso de aproximadamente R$30 mil. Essa pessoa vai conseguir ter acesso a bons hospitais com esse valor e vai conseguir fazer os exames pré-operatórios e uma cirurgia particular num hospital não muito sofisticado. Um hospital seguro, porém sem muitas regalias, digamos assim. Certo. O hospital mais barato para se fazer uma robótica é um pouco mais que o dobro,
mais ou menos R$65 mil, que é caro para a maioria da população, mas esse não é o principal problema. Eu acho que o principal problema é que a robótica não provou ainda que ela mereça esse custo, porque realmente recurso algumas pessoas têm, mas o benefício ainda não está tão claro, né? Tão evidente. Sim. Desculpa, Mariela, eu deixei de responder alguma coisa. Era o custo? Não, era o custo mesmo. Qual que seria o custo de uma pessoa que está querendo fazer? É mais ou menos isso. Esse mesmo, né? E aí, para a gente começar a finalizar, quais dicas bem práticas mesmo você faria para uma pessoa que tá pensando em fazer uma bariátrica? Eu tô, tipo assim, muito acima do peso, já tentei tomar remédio, já tentei nutricionista, não dei conta. Qual que é o meu primeiro passo? Quem que eu procuro? Qual que é a minha primeira atitude se eu tô querendo fazer uma bariátrica? Então, assim, vamos fazer o que todo mundo fala pra gente não fazer, né? Vamos dar conselho agora. E se eu exagerar, você me corta. Mas a primeira coisa que eu falo é, cara, é uma decisão sua. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu pastor, não é do síndico do seu prédio. Da amiga que fez e que deu certo. Não é da amiga que fez, né? É uma decisão sua. Nós estamos fazendo uma coisa hoje para dar munição para você tomar uma decisão. Ou mesmo que não seja uma munição para você tomar uma decisão, é um subsídio para você dar o primeiro passo, para você querer procurar ou não. Eu tenho vários projetos assim para o meu consultório, e um deles é fazer uma pesquisa de quanto tempo um paciente leva do dia que ele pensou em fazer uma bariátrica até o dia da primeira consulta. Eu tenho uma impressão que isso é algo perto de 12 meses. Então o paciente estuda muito, ele procura alguém que fez caladinho, sem falar nada para ninguém. Quando ele fala isso para alguém, ele já está pensando tem uns 3 meses. Segunda coisa, entenda que a obesidade, tudo leva a crer que a obesidade é uma doença, não é uma falha de caráter. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha. Eu já vi muitos maridos mentindo no consultório, eu gosto dela desse jeito e tal, para não querer magoar a esposa, e é uma atitude louvável, mas com isso ele está estimulando com que ela continue doente. Não tenha medo de pedir ajuda, é minha segunda dica. Terceiro, não faça a cirurgia se você não se sente seguro. Quarto, procure um profissional de qualidade. E eu não consigo operar todo mundo, não quero isso para minha vida. Quero minha família, quero beber um pouquinho no fim de semana, então... Os vinhos que você ganha, né? E espero que aumente. Então, procure um profissional que você sinta segurança, o profissional tem que ter um mínimo de empatia, você merece ser bem tratado e bem tratada nesse momento da sua vida, e poderia dar muitas outras dicas, mas eu resumiria nessas. É uma decisão pessoal, você merece ser tratado, peça ajuda e peça ajuda a alguém sério. Algum profissional que você tenha confiança, né? Sim. Eu só vou acrescentar acompanhamento a longo prazo. Também. Esse daí fundamental. Nossa, isso daí não é pra quem tá querendo, é pra quem já fez, né? Anota aí, Gabi, pra gente fazer um post. Pra você que fez cirurgia, não voltou nem no seu cirurgião, nem no seu endócrino, ao ouvir esse podcast, marca a sua consulta. O cabelo vai cair, vai ficar careca. Vai. Ameaça aí. Vai ficar cheio de rugas. Vamos fazer um sensacionalismo do bem aqui. Pro bem, com certeza. Eduardo, e você tem alguma dica, assim, cultural? Livro, podcast, filme, série, sei lá, qualquer coisa que você veja que a gente consegue ter um entretenimento e, ao mesmo tempo, aprender sobre esse tema? Então, você me mandou aí esse desafio, né? E eu dei uma olhadinha. Eu tenho uma não dica, uma contradica, assim, num filme que estava em cartaz recentemente. Baleia. A Baleia. Eu acho que A Baleia é um filme bacana, mas é um filme que não trata do obeso comum, que o nosso obeso comum é um paciente com IMC de 35-40, não é aquele quadro já dramático de obesidade, e o filme A Baleia tem muitos estigmas, como obeso, como sempre um cara compulsivo para alimentação, sempre um cara ali recluso, e não é bem isso. As duas dicas que eu separei, e isso foi um filme que eu vi bem antes, assim, de começar a fazer
redes sociais e essas dicas, eu vou pegar aqui o nome para eu não errar. Eu vi esse filme é bacana. Esse filme é realmente um entretenimento. Chama A Maratona de Brittany. Tá. Primeiro, ele é muito bacana porque rola em Nova York, o cenário é muito legal. Lindo. Fala sobre uma mulher com obesidade que faz amizade faz duas grandes amizades que começam a estimulá-la para correr a Maratona de Nova York. Que legal! E aí eu não vou dar muito spoiler não, mas algumas coisas saem errado. Vou assistir, você pode ter certeza. Ai, que legal! Eu vi esse filme na Amazon Prime, não sei se tem outras plataformas, mas foi lá. Outro, para quem está se preparando para cirurgia bariátrica, tem um livro chamado Cirurgia Bariátrica, de uma psicóloga paulista chamada Andrea Levy. É um manual direcionado para pacientes e familiares. Essa psicóloga já passou por cirurgia bariátrica, então ela tem um conhecimento técnico e ela sentiu na pele o que rola em quem tem aí uns 40 ou 50 quilos a mais. Acho que é um livro simples de ler, é um livro de, se eu não me engano, entre 90 e 110 páginas, e um livro para a família, né? Eu acho com informações confiáveis. Confiáveis. Poxa, essa psicóloga é uma pessoa muito atuante na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, tem zero de sensacionalismo, tem zero de clichês, de frases feitas e tal. Acho que é um livro que vale a pena ser lido. Perfeito. Eu acho que era isso. Muito obrigada. Passou. Hora, né? A gente não nem bebeu nada, né? Cadê a tequila da sua paciente, né? Coitada, eu tô com medo dela lembrar quem é e ficar chateada comigo. Mas eu não tenho nada contra tequila, viu, gente? Só tem contra um litro. Uma garrafa, né? Isso aí, com certeza. Se representante de tequila ou os pacientes quiserem me levar, vão ser bem-vindos também. Eduardo, faz seu jabá aí. Quais são as suas redes sociais, onde você atende? Fala aí. Gabi, minha rede social, meu Instagram é Dr. Eduardo Pimentel _. Eu tenho muito orgulho de atender na mesma clínica que a Marielle, que é a Ascende, especialmente porque a gente não divide só lugar, mas a gente divide algumas experiências médicas. Dr. Nelson Hassia aí capitaneou uma turma muito bacana, que tinha tudo para ser concorrente, mas virou ajudante um do outro. Uhum. E além disso, eu opero em Goiânia, operei durante muito tempo na Bahia, mas eu cansei, então hoje não mais, mas estamos aí com uma estrutura bem bacana para acolher os pacientes. A gente teve uma experiência muito legal com as consultas remotas, de já acelerar processos e de aproximar os pacientes da equipe, não só de mim. Tenho muito orgulho de ter uma enfermeira extremamente treinada para acolher os pacientes, de ter um suporte nas redes sociais que me faz falar sobre as principais dúvidas dos meus pacientes. E desejo que, se vocês precisarem, a nossa equipe possa acolher vocês aí da melhor forma possível. E se a gente errar em alguma coisa, dá o feedback. Porque eu ainda me considero jovem. Sim, a gente sempre tem o que melhorar, né? Independente, a gente sempre tenta fazer o melhor, mas de qualquer forma a gente não é perfeito. Estamos começando ainda. Né? Tá certo. Valeu, obrigado pelo convite. Foi show, valeu demais. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que ouviu. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque de 15 em 15 dias tem episódio novo. Até a próxima.